Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, a gente vai nesse momento fazer a correção, dos exercícios do capítulo 7, como a gente havia combinado no início dessa semana, As aulas de quarta-feira sempre serão destinadas, à correção de exercícios. E conforme eu tinha passado na semana passada, os exercícios do capítulo 7. Então vamos pegar o livro, Pega aí, abre na página 123, começando aí pela questão número 1. Quais fatores fizeram com que o governo brasileiro incentivasse a vinda de imigrantes, no final do século XIX e início do século XX? São dois fatores. Primeiro, solucionar o problema da mão de obra provocado pela abolição da escravidão no final do século XIX. Com a abolição da escravidão, cria-se a necessidade de incrementar o trabalho assalariado no Brasil e, por isso, uma das formas de repor essa mão de obra é justamente importando trabalhadores imigrantes. Segundo aspecto, a questão do branqueamento da população. Uma estratégia do governo foi justamente incentivar principalmente a imigração europeia, para que a população brasileira, que era muito miscigenada, lembrando que no século XIX, início do século XX, essas teorias raciais, como eugenia, darwinismo social, eram muito fortes. Então, o segundo aspecto é também a questão do branqueamento. Então, primeiro, a solução para a falta da mão de obra provocada pela abolição da escravidão e, segundo, uma forma de branquear a população brasileira. Tudo bem? Questão 2, na página 124. Justifique o crescimento industrial de São Paulo no período abordado pela tabela. Nós temos uma tabela aí, que mostra as décadas iniciais do século XX. E o fator que justifica o crescimento industrial de São Paulo é justamente a riqueza produzida pelo café. O capital, produzido pela exportação de café, gera os recursos necessários para financiar a atividade industrial e, consequentemente, São Paulo vai se destacar nas primeiras décadas do século XX como o principal estado industrializado do Brasil. Até hoje, São Paulo é o estado mais industrializado do país. Tudo bem? Então, o que justifica esse crescimento industrial do estado de São Paulo é justamente a riqueza produzida pelo café, riqueza essa que vai ser investida para financiar a atividade industrial paulista. Tudo bem? Questão 3, página 124. Qual relação podemos estabelecer entre o crescimento urbano de Manaus, em plena região amazônica, e o desenvolvimento industrial do Brasil, especificamente, e do mundo em geral? Final do século XIX, início do século XX, nós temos o chamado ciclo da borracha. A borracha é produzida a partir da seiva de uma planta amazônica que é a seringueira. Então, o látex, a borracha, ele era uma matéria-prima importantíssima para a indústria de uma forma geral, tanto para a indústria brasileira como para a indústria internacional, estrangeira. Então, o que justifica esse crescimento de Manaus, esse crescimento urbano da cidade de Manaus, é justamente a riqueza produzida pelo chamado ciclo da borracha no final do século XIX, início do século XX. Esse produto, essa matéria-prima, era largamente utilizada pela indústria, tanto no Brasil como a nível internacional. Por isso, essa relação entre o crescimento de Manaus e a produção de borracha e a industrialização tanto do Brasil como fora do Brasil. Tudo bem? Vamos para o próximo item. Questão 4, página 126. Com base no conteúdo apresentado até aqui, responda as questões a seguir. Deixa eu corrigir aqui, colocar um Rzinho que faltou, Durante a Primeira República, como era a relação entre os movimentos dos trabalhadores e o governo brasileiro? A relação era bastante conflituosa. Por quê? Porque os movimentos operários, os movimentos lutavam pelo reconhecimento de uma legislação trabalhista
que não existia naquele período. Então não existia 13º, salário mínimo, férias, aposentadoria, seguro-desemprego. Então os movimentos operários lutavam, né, enfrentavam o governo exigindo a criação dessa legislação. E o governo, né, obviamente, por representar principalmente os interesses dos grandes empresários, resistia em aprovar essa legislação, e isso acabava provocando um conflito entre essas duas partes, né? Letra B. Em comparação aos tempos passados, você considera que a situação dos trabalhadores brasileiros é diferente? Por quê? É uma resposta meio de cunho pessoal, mas se a gente analisar, né, do início do século XX para cá, a situação do trabalhador brasileiro, de uma forma geral, ela melhorou muito, né? Nós já temos uma legislação, né, que protege os direitos dos trabalhadores, como eu acabei de citar. Nós temos 13º salário, seguro-desemprego, aposentadoria, né? Outros benefícios que protegem, né, o trabalhador, mas ao mesmo tempo nós temos problemas ainda. O salário mínimo muito baixo, né? Ainda encontra-se no Brasil trabalho análogo à escravidão. Então existem muitos avanços, né? Mas também existem coisas que podem sim ser melhoradas. Letra C. De que forma a lei de expulsão de estrangeiros visava desmobilizar o movimento operário? Lembrando que os principais líderes do movimento operário eram imigrantes ou descendentes de imigrantes, né? As ideologias que motivaram a formação do movimento operário no Brasil, como o anarquismo, o socialismo, vieram da Europa, vieram com esses imigrantes. Então essa lei ela foi criada justamente para coibir a ação dos imigrantes nos movimentos operários. Quem fosse pego, né, fazendo apologia, né, a greves, a manifestações, era automaticamente enquadrado nessa lei e exilado do país. Então era uma forma que o governo criou justamente para tentar coibir a participação, né, o envolvimento dos imigrantes nos movimentos operários. Beleza? Vamos para o próximo item, questão 5, página 131. Considerando a tabela, descreva os aspectos da economia no período de 1914 a 1919. Então, nós temos uma tabela aí, vou até pegar o livro aqui para eu poder acompanhar com vocês. Nós temos uma tabela na página 131, que faz uma análise da produção industrial, né, de 1914 a 1917. Só em 1914 nós tivemos uma queda, né, na produção industrial. Em todos os anos, 1915, 16, 17, 18, 19, um crescimento acentuado da atividade industrial, em detrimento da manutenção, né, da produção agrícola. Você vê que a produção agrícola cresceu em média 4 a 3% aí, né? Enfim, então, observando esses dados da tabela, o que a gente pode analisar? E qual que é a pergunta aí? O que a gente pode escrever? Que o período da Primeira Guerra Mundial foi um período de crescimento da produção industrial, provocado principalmente pela adoção do chamado modelo de substituição de importações, que incentivou a produção industrial local, né, tendo em vista que a importação de mercadorias da Europa estava suspensa por causa do conflito da Primeira Guerra Mundial. Então é isso que a gente pode colocar aí como resposta dessa questão 5. Tudo bem? Questão número 1. Da página 132 é uma questão objetiva. Vamos lá também lê-la aqui, né, e fazer o devido comentário. Sobre o Brasil no período da Primeira Guerra, é incorreto afirmar, ou seja, ele quer a alternativa errada. A imigração no país alcançou seu auge. Tá certo, né? Nos primeiros séculos, décadas do século XX, nós temos o ápice desse processo, a chegada de imigrantes no Brasil. O avanço progressivo da industrialização, a oferta de emprego, fizeram com que o setor urbano ganhasse importância e visibilidade. Correto, a indústria e as cidades brasileiras cresceram nesse período. Letra C. As condições de trabalho dos operários eram favoráveis, uma vez que havia uma legislação trabalhista que garantia a preservação dos direitos dos trabalhadores. Aí que nós temos o erro, né? Como a gente já viu em outras questões, não existia essa legislação trabalhista, e os trabalhadores organizavam greves, como a greve geral de 1917, em luta em relação a essa questão da aprovação desses direitos. Então a letra C que está incorreta. A letra D está correta. A Primeira Guerra Mundial foi responsável por um crescimento industrial no país em razão da prática da política de substituições de importações. Está correto. Número 2.
Nós temos aí mais uma tabela, né? Observe a tabela a seguir e responda o que se pede. A divisão do Brasil por regiões, né? O número de fábricas e o número de operários. Logo de cara você percebe que a região sudeste é a região onde você tem o maior número de estabelecimentos industriais e o maior número disparado de operários, seguido aí pela região sul, né? E depois pela própria região nordeste. O centro-oeste e o norte quase não possuem indústrias porque tinham uma economia basicamente rural. Então vamos lá. Letra A. Quais eram as características do processo de industrialização do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial? A adoção do sistema de substituição de importação, né? Primeira característica. A segunda característica, as regiões sul e sudeste se industrializaram mais devido à abundância de capitais, principalmente graças à produção do café. Beleza? Letra B. De acordo com a tabela, a região sudeste apresentava o maior número de fábricas. Tomando como base as discussões do capítulo, explique por que esse fenômeno ocorreu. Como eu acabei de falar, esse fenômeno se deve graças ao fato de que a região sudeste era a maior produtora de café naquele período. Então, consequentemente, como ela produzia mais café, mais riqueza, tinha mais capitais para financiar a atividade industrial. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para a gente poder continuar em outro vídeo a partir da questão 3, da página 132, ok? Beleza? Aguardem, até a próxima.